Juninho abrindo na direita com o Norberto. Norberto cruza dentro da área do ABC. Sobe o América! Olá, torcedora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a uma transmissão especial, dia da minha estreia, primeira vez aqui na TV Globo, uma narração feminina, e que honra estar aqui ao lado de vocês. Para quem não sabe, a mulher está cada dia mais presente no esporte aqui no Brasil. Nos últimos tempos, temos percebido a forte presença de repórteres, comentaristas e narradoras no futebol. Convidamos duas profissionais conceituadas para nos contar quais obstáculos e críticas elas enfrentam neste ambiente ainda preferencialmente masculino. Além, claro, de contar um pouquinho mais sobre as suas jornadas até aqui. E compartilhar histórias para as pessoas que sonham em serem futuras comentaristas e narradores esportivos no Brasil. Eu sou Chelsea Brito. Eu sou Luiz Emanuel. E eu sou Bruna Guzzo. Você está ouvindo agora ao podcast A Voz Feminina no Esporte. Eu estava muito ansiosa para conversar sobre esse assunto com vocês. Eu acho que é bem importante a gente debater sobre esse tema. Sim, principalmente porque se trata de jornalismo, né? Que é o nosso curso na universidade e é a área que a gente pretende atuar. Desde que eu comecei o curso, eu tenho na cabeça que eu quero atuar no ambiente esportivo, né? E mesmo que eu não vá trabalhar nessa área, ainda é muito importante que a gente fale sobre esse avanço, o qual se teve aí nos últimos 30 anos da mulher no jornalismo esportivo. Sim, exatamente. O papel de narrador ele sempre foi predominantemente praticado pelos homens, e isso acontece desde a época em que só havia o rádio até o surgimento da TV. E falar sobre a presença feminina nesses ambientes é cada vez mais importante, porque, afinal de contas, essa conquista de espaço é um direito que até então era negado. Ou melhor, estava sendo negado para essas mulheres. Bruna, eu não sei se muita gente sabe, mas na época Vargas, em 1941, para ser mais exato, foi baixado um decreto-lei no Brasil que proibia as mulheres de praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Isso aí é muito bizarro. A gente se pergunta que natureza seria essa, né? Apesar de que não era citado pelo nome, o futebol ele se enquadrava nessa definição, pois ele era considerado um esporte ideal apenas para homens, porque o corpo da mulher ele era considerado frágil. Bom, parece que a prática feminina do futebol foi atrasada no mínimo uns 40 anos, né? Sim, exatamente, foram 40 anos. E isso aí não só afetou o crescimento do esporte feminino e toda essa ideia de que mulher não deveria jogar e nem comentar sobre futebol ou outros esportes em geral. Isso também dificultou muito a conquista de espaço das mulheres no jornalismo esportivo. Sabe, e um fato interessante dessa época, nos anos 60, é de que haviam mulheres jornalistas já batalhando pelo espaço delas. A Marilene Dabos foi a primeira mulher repórter do futebol brasileiro. Em meio a um mercado totalmente machista, ela surgiu ali num programa de conhecimento sobre o Flamengo na TV Tupi. E ela teve reconhecimento e assumiu como setorista do clube no jornal Última Hora. Verdade, Bruna. E ela seguiu carreira como repórter da seleção brasileira na cobertura da Copa do Mundo do México. Dali pra frente, só sucesso. E também tem a Luciana Mariano, que foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV brasileira, lá em 1997. Ela conta em entrevistas que na época, para receber mensagem de hater, tinha que ser por carta, então dava um pouco de trabalho para as pessoas enviarem que você nem sentia tanto ódio. Porém, hoje, a situação é bem diferente por causa da internet e desses haters que ficam na internet. Ela também já compartilhou algumas vezes sobre quando alguns homens a ouvem narrando, que eles deixam de prestar atenção no jogo para prestar atenção no que ela está falando. E começam a procurar por erros que ela cometa, dizer onde ela tá errando, essas coisas assim. Cara, ela teve que intensificar a terapia por conta de algo que ela tanto amava, que era narrar. Porque ela sempre ficava ansiosa de errar ou ela não ser boa o suficiente. Ela já ia esperando pelas críticas das pessoas na internet que fossem criticar o trabalho dela sem nenhuma razão, além de puro preconceito.
E isso é algo que desestabiliza muito durante a transmissão. Diante de todo esse histórico, a gente convidou hoje para contar sobre a sua experiência no jornalismo esportivo Joyce Carvalho, âncora da Rádio CBN em Curitiba. A Joyce ela é formada em jornalismo há 20 anos e ela tem especialização em comunicação esportiva, ambas pela PUC. Grande parte da carreira dela ela se dedicou ao jornalismo esportivo. Trabalhando como âncora para a CBN, ela passou a atuar no jornalismo geral. Às vezes ela ainda participa do programa de esporte da rádio. Além da Joyce, convidamos também a Juliana Fontes, formada em jornalismo e em letras português e espanhol. Ela trabalha como produtora para o Globo Esporte na RPC Paraná, desde 2021. Nós agradecemos as duas por terem aceitado o nosso convite e agora, começando pela Joyce, eu quero saber para ti como é ser mulher no jornalismo esportivo. Eu comecei nessa área em 99, logo no primeiro ano da faculdade, ainda como estágio. Segui durante toda a faculdade e depois em parte já da minha carreira efetivamente como profissional. E eu entrei num período em que já existia a presença das mulheres, principalmente na televisão. Era um dos principais meios de entrada da mulher no jornalismo esportivo. Então, quando eu entrei, ainda eu tinha esse apoio, eu não era a única. Então, isso facilitou. Mas também era, de certa forma, uma novidade esse avanço da mulher no jornalismo esportivo quando eu comecei. Então, se tornou uma presença muito importante, que faz a diferença na cobertura, um outro olhar, mas com experiência e com profissionalismo. Acho que isso que tem que ser deixado muito bem claro, mas é mais um olhar mesmo, mais uma percepção do que normalmente era feito, né? Principalmente no período que eu comecei. Então, eu acho que isso também é reflexo do que acontece no dia a dia. Nós vemos cada vez mais mulheres nos estádios, a gente vê cada vez mais mulheres torcedoras, não só de futebol, além, lógico, de ser atleta mesmo. Então, eu acho que o fato de termos mulheres não é só para cumprir uma obrigação, entre aspas, apesar de não existir, ou de ser legal, ou ser, gerar uma boa imagem. Eu acho que isso é reflexo da própria sociedade, da própria procura pelo esporte por parte da mulher. E quais foram ou têm sido os maiores obstáculos que vocês tiveram que enfrentar no jornalismo esportivo? Juliana, você pode começar. Bom, na minha opinião, os maiores obstáculos que a mulher tem para enfrentar o ambiente, muitas vezes hostil, do jornalismo esportivo é provar que ela é, entre aspas, merecedora de estar ali. Quando a gente tem um colega homem que começa, por exemplo, na profissão, ele não tem essa obrigação, digamos assim, de provar que ele é qualificado para estar naquele ambiente, para ocupar aquela vaga, mas ao contrário, quando uma mulher chega, e mesmo que ela tenha anos de experiência, ela sempre parece que precisa conquistar aquele espaço, precisa mostrar que ela pode pertencer ao ambiente que tecnicamente sempre foi visto como masculino. Então, eu acredito que essa contestação do pertencer ao ambiente, que é um dos maiores obstáculos, seja por parte do torcedor, que muitas vezes critica a participação das mulheres no futebol, seja muitas vezes pelos colegas mesmo da imprensa, enfim. Então, para mim, essa é uma grande dificuldade que a mulher enfrenta hoje no jornalismo esportivo. E para você, Joyce? Eu acho que no primeiro momento e por muito tempo, essa é uma falta de consideração mesmo, porque eu acho que existia esse questionamento sobre a competência da mulher falar sobre esporte, e em especial futebol. Se falasse sobre vôlei, estava tudo bem, se falasse sobre basquete, estava tudo bem, mas sobre futebol em especial. Isso foi diminuindo, ainda a gente sabe que existe, né? Tanto que a gente confere que ainda é difícil, por exemplo, a aceitação de uma narradora mulher, apesar de agora isso existir, mas você veja, 20 anos mais até que eu comecei no jornalismo, depois de 20 anos é que foi ter uma narradora mulher em TV, né?
Em rádio, então, é muito ainda mais complicado, né? Apesar de algumas iniciativas específicas de clubes, por exemplo. Aqui o Coritiba tinha, inclusive, uma narradora mulher, que era a TT, a TT Mota, que fazia a narração dos jogos para os canais do Coritiba especial, né? Isso agora, então, muito recentemente. Então, acho que a grande dificuldade foi vencer essa falta uma falta mesmo de achar que as mulheres eram competentes para fazer. E com muito esforço, isso foi provado, tanto que não só a mulher continua cobrindo, mas eu acho que agora, inclusive, a gente já atingiu um ponto que a mulher é procurada para essa cobertura. Então, acho que, apesar de muitas dificuldades, quem começou há 20 anos enfrentou muito isso, como foi meu caso, ainda enfrenta, não é algo que a gente vive, infelizmente, uma sociedade que tem muito machismo ainda, que tem muitos questionamentos pelo fato de simplesmente ser mulher, isso na sociedade de maneira geral, e o esporte e o jornalismo também são reflexo disso. Então, mas eu acho que melhorou muito mesmo. Pois é, infelizmente essa é a realidade para a maior parte das mulheres jornalistas e das mulheres em geral, né? Porque elas sempre precisam mostrar por que conquistaram seu lugar, enquanto isso nunca é cobrado dos homens. Mas mesmo com todos esses obstáculos que poderiam ter impedido a existência de narradores e comentaristas de futebol, ainda houve mulheres que se destacaram na presença na cobertura de esportes. Isso é verdade, Tchel. Por isso, eu gostaria de saber da Joyce agora. Qual a importância da presença feminina na cobertura de esportes para você? Primeiro, acho que é a pluralidade mesmo. A gente precisa pensar nisso, né? Segundo, que eu acho que é a representatividade também. O fato de a mulher estar ocupando mais espaços, o fato de a mulher estar indo mais ao estádio, o fato de a mulher querer saber mais sobre o esporte, e isso é de gosto de cada um, inclusive da mulher, é reflexo disso e precisa estar representado. Nós falamos sobre identificação em tantos meios, por que não falar de identificação no jornalismo esportivo de uma mulher também? Agora, não só isso, eu acho que é o fato de um tratamento e de uma expressão igualitária, que tanto homem quanto mulher podem falar de futebol ou podem falar de esporte. E isso, como comunicadores, como comunicação, isso também precisa ser passado para a sociedade. Então, cada vez mais existe uma preparação das mulheres, um desejo, inclusive, das mulheres de ingressarem no jornalismo esportivo. E acho que isso é um caldeirão, na verdade, é uma junção de vários fatores e por isso que é tão importante. Esse fator da representatividade, ele vale muito, porque como que as mulheres vão poder se imaginar trabalhando na área que desejam tanto quando não tem exemplo nos quais se apoiar? A Joyce havia comentado sobre o crescimento da presença feminina no jornalismo esportivo. Juliana, você acredita que a presença de narradoras, comentaristas e repórteres esportivas está mais evidente atualmente? Eu acho sim que a presença feminina de narradoras, comentaristas e repórteres está mais evidente. Os veículos de comunicação entenderam que as mulheres querem ocupar esse espaço, principalmente porque elas gostam, porque elas se sentem à vontade. Então, vejo que cada vez mais esses veículos estão abrindo esse espaço merecedor para as mulheres ocuparem lugares de destaque dentro do jornalismo esportivo. Até então, se a gente vê a década de 1990, por exemplo, é claro que tinham exceções, mas na regra geral, a mulher era aquela que no programa esportivo ela servia para ler os e-mails do público. Era isso, ela se restringia a esse papel. E hoje o papel de protagonista, seja narrando, comentando ou reportando, ele também está com a mulher. Então eu vejo sim que cada vez mais essa presença feminina tende a aumentar, porque os veículos de comunicação e até os torcedores que podem ter essa barreira, mas aos poucos eles vão entender o quanto nós mulheres estamos apenas ocupando o espaço que nós queremos ocupar. A gente não quer tirar o espaço de ninguém. Juliana, você disse que a presença tende a aumentar. Gostaria que você nos contasse quais são, para você,
as perspectivas para o futuro das jornalistas esportivas no Brasil. Eu acredito que as perspectivas para o futuro das jornalistas esportivas no Brasil sejam positivas, sejam boas. Eu acredito em um futuro em que as pessoas que se incomodam com a presença da mulher no ambiente esportivo, elas têm a tendência a cada vez mais naturalizar essa presença, não ter esse estranhamento. Para dar um exemplo, há um tempo atrás eu entrevistei a Natália Lara, narradora, porque ela foi a primeira mulher a narrar jogos em um streaming aqui no Paraná. E aí ela me deu uma resposta para um questionamento que eu fiz que eu achei sensacional e que eu guardo para mim. Perguntei para ela o que ela achava justamente do futuro da mulher no jornalismo esportivo. E ela falou que ela quer um dia apenas falar sobre o trabalho dela e não o quanto ela foi pioneira em determinada função no jornalismo esportivo. Ela não quer falar que ela foi a primeira narradora, ela quer falar que ela está narrando tal jogo, que isso seja cada vez mais naturalizado. E é o que eu realmente espero, que eu não precise falar o quanto eu tive dificuldades para entrar na área, o quanto eu fui questionada, o quanto em algumas situações profissionais eu fui reduzida a um papel de, por exemplo, a pessoa que está ali no ambiente só para embelezar o ambiente, só para deixar o ambiente mais bonito, mais feminino, não. Não é isso. Então, eu quero acreditar que seja naturalizado e que todos entendam que a mulher está no jornalismo esportivo porque ela entende, porque ela é merecedora, porque ela batalhou por isso e porque ela pode sim comentar, narrar, reportar, assim como qualquer outra pessoa e com propriedade. E para você, Joyce? Sobre o futuro, eu acho que a gente chegou num ponto de consolidação, apesar de ainda a gente poderia ter mais mulheres no meio esportivo. Sim, poderia, ainda existe muita... Como a gente falou, ainda existe algumas resistências, a gente ainda precisa enfrentar algumas resistências, independentemente da geração. Eu já sou de uma geração anterior das meninas que estão entrando agora. Mas se você perguntar para elas, eu garanto que elas vão dizer que existe ainda resistência. Resistência de fontes de entrevistados, dos próprios jogadores, dos torcedores, dos próprios veículos de comunicação, apesar de um crescimento. A gente vê, por exemplo, hoje um programa referência como o Globo Esporte, a quantidade de jornalistas mulheres que estão lá. Quando eu comecei era diante de toda uma equipe de homens. Então, eu acho que assim, a gente já chegou num ponto que não tem mais como voltar para trás, Não tem mais como regredir, no meu entender. Mas ainda falta muito espaço para ser ocupado. E o fato da gente estar vendo uma segmentação do jornalismo esportivo, isso pode favorecer as mulheres e essa ocupação, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje a gente tem uma série de podcasts, a gente tem uma série de programas no YouTube, de conteúdos nas redes sociais, e a gente vem verificando também, por exemplo, cada clube fazendo a sua transmissão, cada empresa também apostando no marketing esportivo e, consequentemente, no conteúdo esportivo. Então, essa profusão de possibilidades eu acho que facilita e também pode estimular também a participação feminina. Então, eu vejo que já chegamos num patamar e que ele tende, assim, a ser ainda mais incrementado. Eu acho que não tem mais volta nisso, não. Realmente, eu também espero que a forte presença das mulheres falando e discutindo sobre futebol seja cada vez mais normal, Porque é um lugar de direito delas e elas não deveriam ter que provar isso a todo instante. Eu concordo com você, Bruna. E eu quero finalizar perguntando para vocês duas, Joyce e Juliana. Quais dicas vocês dão para as meninas que estão nos escutando e que desejam seguir carreira como jornalistas esportivas no futuro? A dica que eu dou para as meninas que me ouvem e que sonham um dia em ocupar esse ambiente no jornalismo esportivo é que se dediquem, porque quando as oportunidades surgem, você não vai poder agarrá-los se você não estiver
suficientemente qualificada para isso. Então, assim como qualquer outro profissional, você precisa ter o conhecimento para exercer uma função dentro do jornalismo esportivo. E se as oportunidades não surgem logo de cara, né, a minha sugestão é lutar pelo seu espaço e procurar espaço de diversas formas. Dando exemplo da minha caminhada até hoje, estar numa função num canal muito importante de TV aberta, eu batalhei para isso. Então eu levei muitos nãos durante a minha trajetória, então por isso eu fui buscando alternativas, fui me voluntariando para escrever em sites e fui buscando espaço, conhecendo pessoas e insistindo. Então, para as meninas que estão ouvindo e que no primeiro momento não sabem nem por onde começar, vá até a emissora de rádio da sua cidade, vá até o jornal de bairro perto da sua casa, peça um espaço e se dedique, escreva, comece a criar um portfólio para lá na frente, quando uma oportunidade surgir, para que você tenha realmente um material que te qualifique, que mostre o quanto você tem capacidade, então, para exercer essa função. Em primeiro lugar, é estudar e conhecer sobre o que a gente fala, porque eu acho que é esse o primeiro ponto que nós podemos ser questionadas, infelizmente. Então, quanto maior for o preparo, maior vai ser o teu poder de argumentação, vai ser maior a tua possibilidade de se destacar, você vai estar falando aquilo que você entende e sobre um entendimento mesmo do assunto. Eu acho que essa é a primeira questão. Nós precisamos pensar um pouco fora de que estar na TV ou estar na internet, apesar que hoje a gente tem uma facilidade muito mais fácil de estar ali por pura exposição. A exposição ela não pode ser o primeiro objetivo. O primeiro objetivo precisa ser: eu gosto desta área, me interesso e gostaria de trabalhar para isso, né, ou nisso. E assim a preparação começa, paralelamente à formação jornalística, paralelamente à preparação jornalística em si, né? Então, saber sobre aquilo que você vai falar é um ponto fundamental, seria isso. Lógico que quanto mais for feito e quanto mais puder ser feito de preparação de jornalismo, de fonoaudiologia, de quem for para a TV, né, ou quem quiser, apesar de que hoje acho que a gente todos tem que ter essa noção, porque nós estamos nas redes sociais, a gente não sabe em que momento estará numa transmissão, né? Então a gente precisa ter, independentemente da área, independentemente do objetivo pessoal, uma preparação para vídeo, uma preparação de voz, uma preparação de texto, porque hoje a gente faz tudo. Então, acho que essa seria a grande questão. Se intere, vá. Eu esses dias comentei, inclusive aqui na rádio, sobre a questão de ter repertório. Como nós, comunicadores, vamos falar de algo para alguém se a gente não sabe ou não vivenciou aquilo? Então, independentemente de questão de torcedor, mas vai para o estádio, vai ver o que acontece no estádio. Pede para acompanhar um treino, caso não exista já essa rotina na sua vida, né, na vida de cada uma. Então eu acho que é muito importante essa vivência, que vai gerar um repertório, que consequentemente isso vai se juntar com aquilo que você vai estudar. Treinar, ver jogo na TV e observar, enfim, fazer as anotações. Eu acho que não tem outro caminho. Quanto mais a preparação for melhor fundamentada, e aí não tem outro caminho. Você vai ser você vai estar repleta de argumentos, se caso eles houver, melhor dizendo, esse questionamento ou alguma pergunta assim. Bom, eu gostaria de agradecer as duas, em nome de todos do podcast, por terem comparecido e aceito o nosso convite para participar desse episódio. Esse podcast utilizou áudios da Rádio Inconfidência e TV Globo. O nosso podcast fica por aqui. Ele foi produzido por mim, Luiz Emanuel, e minhas colegas, Bruna Guzzo e Chelsea Brito, na disciplina de Rádio Jornal Laboratório da Universidade Estadual do Centro-Oeste, para o projeto Podcast nas Escolas,
com apoio técnico de Ingrid Stingeli e coordenação de Edgar Melete. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima! Tchau, tchau.